Boa tarde, meu nome é Thalita Florencio de Araújo, sou do curso Bacharelado em Geografia da UFRJ, do 8º período, faço parte do grupo de pesquisa Geomorfos, sou bolsista da PIBIC UFRJ desde janeiro de 2020, minha pesquisa foi iniciada em março de 2021, orientada pela professora Mônica Massal e a mestranda Cristina Gilzebart. Minha pesquisa é intitulada Caracterização da morfologia fluvial em compartimento de domínio colinoso na bacia do rio Macaé, subsídio a classificação dos estilos fluviais. Os rios fluminenses, eles são marcados pela sua densa rede de drenagem e de características geomorfológicas que apresentam intervenções históricas e recentes que alteram as dinâmicas fluviais. A bacia do rio Macaé está inserida no bioma da Mata Atlântica, que possui grande importância e relevância econômica, social e ambiental para o estado do Rio de Janeiro. O baixo curso é caracterizado por uma ocupação mais intensa, onde a pecuária extensiva vigora, sendo caracterizado por uma grande urbanização, industrialização e áreas desmatadas e ocorrência de enchentes e alagamentos. As intervenções históricas e recentes na área de estudo têm como objetivo secar as áreas úmidas para a agropecuária. Assim, desde o século XIX, houve intervenções como a extração de madeireira. No meados do século XIX, a construção do canal Campos Macaé, que foi um marco de grandes obras de drenagem regionais, e logo em 1970, a obra de retificação dos canais pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, DNOS, da bacia do rio Macaé, trazendo grandes impactos para o baixo curso. A área também é caracterizada por uma forte predominância do compartimento de relevo de domínio colinoso a suave colinoso, que tem como característica o encolhamento dos vales, das reentrâncias das cabeceiras de drenagem e ocorrência de encostas íngremes, sendo ocupada por grandes atividades agropastoris e intenso desmatamento. Como intervenções recentes que estamos estudando nessa pesquisa, são os barramentos, que são caracterizados como um tipo de bloqueio antrópico que pode interromper a conectividade entre os ambientes fluviais. Aqui apresentamos uma imagem da planta do plano de obra de retificação dos canais pelo DNOS na bacia, e logo aqui apresentamos o rio Macaé já retificado e o domínio colinoso logo atrás. Como objetivo da pesquisa, foi apresentar a caracterização da morfologia fluvial nas áreas de relevo do domínio colinoso a suave colinoso na baixada da bacia do rio Macaé. Como objetivos específicos, tivemos a caracterização baseada no mapeamento da rede de drenagem e identificação de trechos de canais com morfologia que se diferenciam em termos de sua forma em planta, e a análise dos dados de série histórica de chuva na estação pluviométrica da Fazenda Oratório e os dados agropecuários. A área de estudo anterior era o norte fluminense, pegando as áreas de domínios colinosos, e as 4 cartas topográficas aqui mostradas no mapa à esquerda. Atualmente, fizemos um recorte mais específico, pegando uma área dentro da bacia do rio Macaé, próximo do baixo curso, que pega os municípios de Conceição de Macabu, Carapebus, Macaé e parte do Rio das Ostras, abrangendo também a região hidrográfica 8, Macaé e Rio das Ostras. Na metodologia, optamos por aquisição de materiais ou compartimentação geomorfológica do MPRJ, baseada na metodologia da Silva, a rede de drenagem do IBGE de 1 para 25 mil, a plataforma do Google Earth na escala de 1 para 5 mil com resolução de 30 a 15 metros, áreas sujeitas à inundação do CPRM 2019, dados de chuva da ANA, dados agropecuários do IBGE Sidra, e para manuseio de todos esses dados utilizamos Excel 2016, software ArcGIS 10.5 e o QGIS 3.14. Para o mapeamento, utilizamos o domínio colinoso, adaptado à metodologia da Silva, e para o mapeamento de barramentos e represamentos, utilizamos o Google Earth. Para a caracterização da rede de drenagem, utilizamos a metodologia da classificação dos estilos fluviais, pelo Brewer e pela Price, em 2005, que tem como intuito fazer análise geomorfológica para avaliação das características e comportamentos da evolução dos rios. A metodologia também tem 4 etapas, e aqui utilizamos a primeira etapa, que tem
como objetivo determinar um estilo baseado na característica e comportamento, e utilizamos, então, o grau de confinamento, mapeamos o grau de confinamento em vale confinado, vale parcialmente confinado e vale lateralmente não confinado. E logo mapeamos também na forma em planta. Nos resultados e discussões, começamos com as análises de chuva e as análises dos dados agropecuários. Dentro dessa série histórica dos dados de chuva da estação da Fazenda Oratória no Baixo Curso do Rio Macaé, do período de 1975 a 2020, foi possível observar que as alterações apresentadas nos gráficos correspondem à ocorrência dos fenômenos da Laninha e El Niño, mas tirando esses fenômenos, a distribuição das chuvas são homogêneas, como é apresentado aqui no gráfico, com meses mais secos de junho, julho e agosto, e a estação chuva predominante de novembro, dezembro e janeiro. E as diferenças de chuvas entre os meses é bastante refletida na paisagem, e conforme apontado em diversas literaturas, essas chuvas acabam formando brejos, pântanos e zonas alagadiças na estação chuvosa. E que essa predominância chuvosa se reflete no ambiente e traz um equilíbrio para esse ambiente. E os dados de agropecuária, eles ressaltam que não são para todas as bacias, pois conseguimos apenas do município de Macaé, que pega parte do Baixo Curso, no período de 1975 a 2019, e que antes da retificação, essa pecuária já se expandiu, principalmente para esse baixo curso, ocupando as zonas de colinosas, dos domínios colinosos, e posteriormente, depois das obras de retificação e enxugamento de algumas áreas alagadistas, se expandiu para a planície. Mas observando no gráfico, não houve nenhuma oscilação tão grande dos rebanhos, existindo um equilíbrio. Para a classificação dos estilos fluviais, e o mapeamento da caracterização da rede de drenagem, primeiro fomos para o grau de confinamento na subbacia do Córrego do Bonfim, na subbacia do Córrego do Morro, e escolhemos essas duas bacias pela sua proximidade com as áreas urbanas e por elas estarem localizadas na margem direita do rio Macaé. Após o mapeamento e a caracterização, foi observada que no grau de confinamento, no não confinado houve 72 trechos, no confinado 32 e no retilinizado 61 na subbacia do Córrego do Bonfim. Já no Córrego do Morro, muito mais próximo às áreas urbanizadas, houve no grau de confinamento não confinado 117 trechos, no confinado 20 e no retilinizado 120. Na caracterização da forma em planta, foi reconhecido dois estilos fluviais que se predominam na área de estudo, que foi os canais em vales preenchidos, que o confinamento é não confinado, e o seu comportamento é caracterizado por amplos fundos de vale, que possibilita a dissipação do fluxo de água e de sedimentos, tendo recorrência de cortes de estrada ou barramentos a montante que propiciam o acúmulo de materiais suspensos de carga. E o retilinizado com confinamento antrópico, caracterizado por baixa conectividade com as encostas adjacentes e elevado potencial de acúmulo de sedimentos. Após a caracterização, na subbacia do Córrego do Bonfim, foram achados 67 trechos de canais em vales preenchidos, 61 retilinizados, e na subbacia do Córrego do Morro, canais em vales preenchidos 114 trechos e 120 trechos dos retilinizados. No mapa, é possível perceber que há uma predominância no grau de confinamento de canais retilinizados e canais não confinados, justamente pela compartimentação geomorfológica que existe nessa área, que são domínios colinosos e planícies fluviais. Já na forma em planta, tem a ocorrência de canais retilinizados ainda, que é bem predominante nessa área, e canais em vales preenchidos, sendo caracterizado também pelo compartimento geomorfológico do domínio colinoso. No grau de confinamento da subbacia do Córrego do Morro, que está próximo às áreas urbanizadas, é uma predominância maior de canais retificados e canais não confinados, e já na forma em planta tem canais retificados, que são bastantes, né, principalmente pela sua proximidade com as áreas urbanizadas, e canais em vales preenchidos também. Os barramentos, quando mapeados na área de estudo próximo ao baixo curso, são predominantes os barramentos encontrados
no domínio colinoso e nas planícies fluviais. São bem característicos dessa área e foram encontrados 198 barramentos nessa área. Quando analisamos os barramentos e as áreas, as áreas sujeitas às inundações, percebeu-se, né, estabelecendo essa relação após a aplicação de buffer de 500 metros, que foi determinado justamente pela média do comprimento dos canais, visto que são predominantes canais de primeira ordem nessa região. Assim, através dessa relação, foi possível identificar que, por serem maior parte em canais preenchidos, em áreas mais planas, com menos capacidade de dissipação, os barramentos vão funcionar para drenagem e visando impedir a formação de zonas alagadiças. Então, foi possível encontrar 125 barramentos nessas áreas, justamente e predominantemente nas áreas sujeitas às inundações. A caracterização da rede de drenagem mais os barramentos nessas duas subbacias escolhidas para mapeamento foram encontradas predominantemente barramentos nos canais em vales preenchidos, sendo característicos dessa área justamente pelo compartimento de domínio colinoso que é predominante nessa área. Então, encontramos muitos barramentos justamente nessas áreas e nesses canais preenchidos e em canais retificados também. Nas considerações finais, foi possível observar que, após a caracterização da rede de drenagem, foi encontrado 4 estilos fluviais, e os estilos fluviais, apesar da sua proximidade, do seu grau de homogeneidade dos dois ambientes das duas subbacias, a escala de detalhe na qual foi realizada a caracterização da rede de drenagem possibilitou observar que os estilos fluviais existentes em cada uma das subbacias variam em função da sua influência da compartimentação geomorfológica e da sua proximidade com a urbanização. Assim, verificou-se que, apesar das diversas obras de retilinização, além das realizadas pelo DNOS, nos canais principais, essas intervenções não foram capazes de sozinhas realizarem a drenagem das áreas alagadiças. Sendo assim, os barramentos foram construídos e se configuram, então, como uma segunda intervenção na drenagem, principalmente próximo aos canais em vale preenchido e no entorno das áreas sujeitas às inundações e áreas de pasto e cultivo. E após esse mapeamento dos barramentos e da rede de drenagem, foi possível perceber que há um padrão de ocorrência dos barramentos no domínio colinoso, suave-colinoso, e tem-se como hipótese, com a bibliografia utilizada, com todos os mapeamentos, que esses barramentos servem para a contenção de água, para abastecimento doméstico, animal e de irrigação, como também para combater o excesso de água na região. Tendo, assim, como conclusão que é necessário pesquisar e aprofundar, fazer outras pesquisas no âmbito da população e das propriedades que moram, que estão lá, para ver, de fato, como esses barramentos estão influenciando os canais lá e, principalmente, a água que chega no canal principal, que é o Rio Macaé. São as referências utilizadas. Meus agradecimentos à Bolsa da PIBIC, à GEVAP e à FAPERJ, principalmente os membros do grupo Geomorfos. Muito obrigada.